Pode assentar, irmãos. Atos 3. Atos 3. Hoje quero falar sobre um compromisso real. Qual é o seu compromisso com Deus? Qual tem sido o seu compromisso com o Senhor Jesus? Qual tem sido o seu compromisso com a palavra de Deus? Vamos ler Atos capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o com a mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu filho haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos santos profetas. Pois disse Moisés: "O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhe disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo." De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: "Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados." Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los
convertendo cada um de vocês das suas maldades. Pai, dá-nos compreensão da Tua palavra nesta manhã, ilumina os nossos corações para vivermos, ó Deus, segundo o Teu bom propósito. Ajuda-nos, ó Deus, a avaliar o nosso compromisso, a nossa vida, e que à luz da Tua palavra nesta manhã, ó Deus, que será apresentada, ó Deus, todos nós possamos ter a direção para vivermos, ó Deus, um compromisso verdadeiro contigo. É assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto me chamou a atenção no verso 4. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Até eu já preguei no púlpito, falando, a gente tem que olhar para Jesus. E eu comecei a pensar e a refletir sobre isso. Será que muitas vezes, quando a gente fala olhar para Jesus, a gente não está criando uma desculpa para uma vida cristã infrutífera, para uma vida cristã que não é profunda, que não é verdadeira? Será que quando a gente fala para o irmão que está na igreja, e às vezes reclama de alguma situação da igreja, e a gente fala que ele tem que olhar para Jesus, será que a gente não está dizendo isso de uma maneira errada? Lembre-se que o apóstolo Paulo escreveu em 2 de suas cartas: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Queridos irmãos, nós como povo de Deus estamos chegando a um momento em que nós precisamos ter um compromisso verdadeiro e real com Cristo. Vamos recapitular quem são essas duas pessoas. Pedro é aquele discípulo que andou sobre as águas. Pedro é aquele que se afundou quando estava andando sobre as águas. Pedro é aquele que disse que não negaria Jesus. Pedro é o discípulo que negou Jesus 3 vezes. Pedro é aquele homem que Jesus resolve ir conversar com ele durante os 40 dias que ele ressuscitou. E Pedro agora, ele está andando, ele está indo para o templo, ele está indo para orar às 3 horas da tarde. E é interessante isso, porque eles são judeus, e o costume dos judeus era orar 3 vezes ao dia, às 9, ao meio-dia e às 15 horas da tarde. Então, eles estavam cumprindo esse rigor religioso deles, não estavam deixando de fazer isso. Mas nesse dia, eles se encontram com este homem, e ao se encontrar com este homem, ele fala para esses homens: olhe para mim, olhe para mim. Queridos irmãos, qual é a diferença disso, do Pedro que estava ali, ao lado de Cristo Jesus, e estava negando Jesus? Queridos irmãos, eu e você não podemos ser esse Pedro que nega Jesus. Nós precisamos ser o Pedro que tem um compromisso real com Cristo. O Pedro que tem um compromisso real com Cristo, ele está indo orar, ele está indo pregar o Evangelho, e ele está falando para aquela pessoa: o Cristo que eu anuncio, ele está em mim. O Cristo que eu anuncio, ele vive em mim, ele habita em minha vida. Nós estamos vivendo uma época de um Evangelho onde os crentes não querem viver o Evangelho verdadeiro, e não querem ser exemplo e referencial de vida para as pessoas. Queridos irmãos, nós somos a luz do mundo. Se eu e você não somos a luz do mundo, quem vai ser? Nós somos o sal da terra. Se nós não temperarmos, quem vai temperar essa terra? E essa terra está indo cada vez pior, porque muitos crentes estão em cima do muro, não têm um compromisso real. Não sei se alguns aqui vão se lembrar do agente 0007. Vocês se lembram desse agente 007? Passava na sessão da tarde. Alguns? Levanta a mão só para mim ver assim, quem lembra? Ah, graças a Deus, né? Você não lembra, irmã? Lembra? Ah, graças a Deus também. Minhas filhas não lembram, nem sabem do que eu estou falando. Mas ele era um agente secreto. E tem muitos crentes que querem ser agente secreto no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, e não querem ser os verdadeiros cristãos. Pedro mudou. Pedro mudou. Pedro estava negando. Ah, você era um deles. Não, nunca vi. Ah, você estava com ele. Não, nunca me assentei com eles.
Não, eu te vi na caminhada com ele. Não, nunca estive com eles. E agora ele fala, olhe para mim. Olhe, levante, olhe aqui para mim, porque eu tenho algo para te dizer. Queridos irmãos, o Evangelho transforma. Fala comigo, o Evangelho transforma. Agora vamos falar o versículo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então esse Evangelho salva, transforma, liberta, cura e restaura. É esse Evangelho que eu e você precisamos crer. É esse Evangelho que eu quero anunciar. É esse Evangelho que eu quero dizer às pessoas. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a dizer para as pessoas assim, olhe para mim, olhe para mim. Em matéria de casamento, olhe para mim. Em matéria de criação de filhos, olhe para mim. Em matéria de pregação da palavra, olhe para mim. Em matéria de administração financeira, olhe para mim. Existe um monte de influenciador que está aí, influenciando as pessoas, e estão falando para as pessoas assim, olhem para mim. E elas estão influenciando as pessoas para quê? Para um lixo, para a imundícia. Agora nós é quem temos a palavra de vida, nós é quem temos a palavra de salvação, nós é quem temos a palavra da redenção, nós é quem temos a palavra que pode transformar a vida das pessoas. Se você conhece alguém que está fora do caminho de Cristo Jesus, você é a luz de Deus para essa pessoa. Você precisa ser o sal de Deus na vida dessa pessoa. Você precisa ensinar para a pessoa e dizer para ela, olhe para mim. Não é no sentido de uma presunção, de uma arrogância, mas é no sentido de um compromisso real e verdadeiro que você tem com Cristo Jesus. É isso que Pedro e João estão dizendo. Nós temos um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus. E o nosso compromisso, tanto é que quando ele vai pregar, ele vai dizer isso para aquelas pessoas lá que estão lá dentro. E olha que pregação duríssima que ele fala para eles. Vocês mataram Jesus. Vocês trocaram Jesus por Barrabás. Mas ele diz aqui algo estrondoso, verso 16. Pela fé no nome de Jesus, curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amém, irmãos? Você acredita no nome de Jesus? Você crê que o nome de Jesus pode realmente fazer isso? Hoje nós estamos vendo aqui a irmã Vanderlina aqui, e pela fé em nome de Jesus, ela está aqui porque foi Cristo Jesus. É assim, queridos irmãos. Nós precisamos aprender a testemunhar da nossa fé em Cristo Jesus, falar desta fé em Cristo Jesus, ter um compromisso verdadeiro e real com Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, é interessante esse texto, porque esse texto nos desafia a um compromisso, e além de um compromisso, a honrar um compromisso. Que esse é um outro fator. Muitas pessoas não honram o compromisso. A gente vive uma geração de pessoas que não querem honrar o compromisso, que não honram a palavra. Não honram a palavra. Nem mesmo dentro da igreja. Nem mesmo dentro da igreja. 10 anos atrás a gente fez uma assembleia que era para aprovar a construção. Era uma assembleia extraordinária. Nós tínhamos 180 membros. Nem todos ficaram até o final desse compromisso. Nem todos honraram. Então não adianta, querido irmão, o seu compromisso não é com o pastor. O seu compromisso é com Cristo. E o seu compromisso, você honra o compromisso que você tem com Cristo? Você honra esse compromisso que você tem com Cristo? Pedro e João estão honrando o compromisso com Cristo. Mesmo que isso implicasse em situação constrangedora para eles. Mesmo que isso implicasse em algum tipo de perseguição que sobrasse para eles. Agora o Pedro deixa de ser covarde e começa a ter intrepidez. Começa a honrar aquilo que ele está dizendo. Agora o Pedro deixa de ser uma pessoa
insensata, uma pessoa inconstante, para se tornar agora um homem com um compromisso real e que honra a Deus, a Cristo Jesus. Eu e você precisamos seguir esse exemplo nesta manhã. É um texto que nos desafia, porque a igreja precisa avançar. E a igreja vai avançar à medida que eu e você tivermos um compromisso verdadeiro e real com Cristo Jesus. Um compromisso que nós honremos esse compromisso com Cristo. Então eu gostaria de dar alguns lampejos para você, para que talvez você possa ter esse compromisso, para que você talvez hoje possa avaliar o seu compromisso com Cristo, para que você hoje talvez possa avaliar o seu compromisso e agora estabelecer essa caminhada como Pedro e João estão estabelecendo. Pelo menos 4 coisas eu acho que são muito importantes para que nós avaliemos o nosso compromisso com Cristo. O primeiro deles, queridos irmãos, é interessante porque tem a ver com os nossos hábitos. Os hábitos. Se você tem um compromisso com Deus, se você tem um compromisso com a sua esposa, se você tem um compromisso com sua família, se você tem um compromisso com o seu trabalho, você tem hábitos sobre isso. Se você tem um compromisso com o seu trabalho, você vai honrar a sua palavra lá dentro, o horário de trabalho. Se você tem um compromisso com a sua esposa, então você não vai trair, você vai cuidar da sua família. Se você tem um compromisso com a sua saúde, então você vai cuidar do seu bem-estar físico, emocional. Agora, e o seu compromisso com Deus? Como que anda? Quais são os seus hábitos que revelam que você tem um compromisso com Deus? Você é uma pessoa que ora todos os dias? Você é uma pessoa que lê a palavra de Deus? Você é uma pessoa que realmente estuda a palavra de Deus? Se você já tem mais de 5 anos dentro de uma igreja, já deu mais do que tempo suficiente de você ter lido a Bíblia toda. Qual é esse seu compromisso com Cristo? Esse seu compromisso real? Qual é a maneira como você honra isso? Tem a ver com os seus hábitos. Esse compromisso tem a ver com os seus hábitos. Avalie os seus hábitos. Avalie esse seu compromisso real com Cristo, com Deus. Só assim Ele poderá fazer. Mas também, nós vemos aqui na vida de Pedro, algo ainda mais profundo, que não é só um compromisso com a leitura, é um compromisso também de não voltar ao que era. Não voltar ao que era. Porque lá atrás o Pedro foi covarde, agora ele não é mais covarde, ele abandonou a covardia. Lá atrás ele era o Pedro que mentia, agora ele não é mais o Pedro que mente. Lá atrás ele era o Pedro que estava enredado por Satanás. Lembram que Jesus falou para Pedro assim: arreda-te de mim, Satanás, para trás de mim? Ele estava enredado por Satanás, nas coisas de Satanás. Agora não. Agora ele está buscando a santificação. Ele está buscando a Deus. Então ele abandonou o pecado. Então ele não está mais enredado nisso. Então tem a ver com essa transformação. Como que está esse seu compromisso com Deus, querido irmão? Em termos de santidade, em termos de adoração ao Senhor. Outra coisa, queridos irmãos, olha que interessante, essa terceira atitude deles, queridos irmãos, que expressa esse compromisso. E eles estão indo novamente ao templo. O compromisso com a casa de Deus, o compromisso com a sinagoga. A igreja ainda não está estabelecida ainda. Nós vamos ver a igreja ser mencionada lá no capítulo 6, e ela vai não se chamar igreja, vai se chamar as pessoas do caminho, porque eles, a partir do próximo capítulo, eles vão deixar de se reunir no templo e vão se reunir em outros locais. Mas eles não se reúnem só no templo, eles se reúnem nas casas também. E então nós estamos vendo essa igreja que está nessa fase de transição, mas nós estamos vendo essa igreja que tem um compromisso com Cristo, um compromisso com Deus. Aí o que as igrejas inventam? As igrejas então começaram a inventar, então que tem que ter célula, que tem que fazer não sei o quê, tem que... Gente, eu não creio assim, eu creio que crente é crente. Eu creio assim. Eu creio assim, e eu espero assim. Eu espero que crente
O verdadeiro cristão é aquele que discipula. O verdadeiro cristão é aquele que está orando para que as almas não vão para o inferno. O verdadeiro cristão é aquele que se preocupa com o próximo. Eu não sou fiscal de crente, já disse aqui e continuo dizendo. Tem gente que quer que o pastor seja fiscal dele. Eu não fui na igreja, o pastor nem me ligou. Não ligo, meu. Não vou ligar não, querido. Porque o seu compromisso tem que ser com Cristo. Mas o senhor não sente falta? Eu sinto. Eu sinto a falta de você e de diversas outras pessoas. E às vezes, chega num domingo, chega alguém que tem uma necessidade tão grande que a gente tem que socorrer. Às vezes, toca o telefone e chega uma necessidade tão grande que a gente tem que ir atender. E eu não sou o único. Cada um de nós tem que ter esse compromisso. Olha que interessante isso aqui, queridos irmãos. Aquele que tem um compromisso com Deus, veja o verso 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Se você voltar comigo ali no capítulo 2, vá ali comigo no verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, queridos irmãos, o grande desafio nesta manhã é nós entendermos o nosso compromisso com Cristo, o nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso precisa ser um compromisso verdadeiro, real. Nós precisamos honrar esse compromisso e nós precisamos estabelecer um estilo de vida conforme esse compromisso. Um estilo de vida que revele o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós buscamos a Deus, o quanto que nós cremos nessa palavra, o quanto que nós entendemos que esta é a solução para este mundo. Esta é a solução para este mundo. Porque se fosse qualquer outra coisa, eu estaria engajado em qualquer outra coisa. Mas eu descobri que a única possibilidade da gente ter um lampejo de uma vida melhor, isso vem através da igreja. Não vem de outro tipo de estrutura. Não vem. Não acho que o Estado vai fazer, não acho que a justiça vai fazer, não acho que partido político vai fazer, não acho que ONG vai fazer, porque não tem o conteúdo. O único conteúdo que realmente pode fazer diferença, e que faz diferença, e que transforma, é o Evangelho, é Cristo Jesus. Por isso o nosso desafio precisa ser verdadeiro e real com Cristo Jesus. Nós precisamos ser verdadeiras testemunhas, e nós precisamos levar as pessoas a ter um compromisso verdadeiro e real com Cristo Jesus. Então, querido irmão, trabalhe no reino de Deus. O que isso significa? É você ter compromisso com quem não conhece a Cristo. Porque o resto é atividade religiosa. Tem muita gente que tem muita atividade religiosa, mas não tem compromisso com quem não tem Cristo. Eu reúno pessoas na minha casa, muito jóia, muito jóia. Eu tenho um amigo meu que ele fala que coordena 10 células. Eu falo, cara, é muito jóia, é muito bom. Comer churrasco, comer bolo, pão de queijo, é muito bom isso. Ao invés de estar em 10 células, eu prefiro estar visitando 10 hospitais. Eu prefiro pegar meu carro e ir na casa, igual essa semana, de alguém que recebeu um diagnóstico de câncer, e eu estava lá, chorando com ele. Então não dá, tem muita gente sofrendo nesse mundo, para a gente querer ficar criando fantasia de ser igreja. E o Senhor Jesus falou que nós precisamos chorar com os que estão rindo. O que Jesus falou para nós? Chorar com quem? Chorar com quem, igreja? Hoje a gente tem que estar rindo. Até hoje eu me lembro. A gente estava lá no seminário, jogando truco. Seminarista jogando truco. Aí chega o Shed do lado. Aí o Shed, vocês estão muito felizes. Aí todo mundo aquele silêncio, né? Aí um outro mais gaiato virou e falou assim, não, mas é só um momento para a gente estar feliz.
Hoje tem muitos que estão chorando porque não têm o que comer ou porque perderam os seus pais. Que mundo é esse que a gente está vivendo, gente? É um mundo insensível. É um mundo insensível. Que igreja é essa que a gente está vivendo? É uma igreja que atende o nosso bem-estar. Não é uma igreja que gera servos verdadeiros de Cristo. E por que não está gerando servos verdadeiros de Cristo? Porque nós estamos impregnados deste mundo. A gente quer o conforto dessa terra. A gente quer a alegria e o prazer desses dias. E aqui nós estamos vendo. Olha as palavras que Pedro diz. Verso 6. Eu não tenho prata nem ouro. Mudou o paradigma. Mudou a estrutura. Não é poder. O evangelho não é poder. O evangelho não é um caminho para se enriquecer. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno ande. Então ele tinha um poder espiritual. Então ele tinha uma crença verdadeira em Cristo Jesus, no nome daquele que pode fazer todas as coisas, Cristo Jesus. E ele começou a viver isso. Ele deixou de ser aquele velho Pedro. Ele deixou de ser aquele velho Pedro e se tornou agora um novo homem. E esse novo homem agora está comprometido com Cristo, está comprometido com o reino. E este novo homem agora, ele quer ser um referencial de uma vida com Cristo. E este homem agora, ele tem uma coragem de anunciar a vida com Cristo. E este homem agora, ele vai diante dos seus compatriotas, e ele só tem uma coisa para dizer aos seus compatriotas: vocês fizeram muito mal, vocês erraram demais. Queridos, que discurso difícil de ser pregado, de ser anunciado esse discurso de Pedro. Mas olha, ele diz assim: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Então, todo sofrimento, toda angústia está dentro de um propósito divino. Toda luta, todas as dificuldades estão dentro de um propósito divino, dentro de um propósito de Deus. É assim que eu creio, é assim que eu vivo. É assim que eu te desafio a viver. Não se paralise pelas suas lutas, não se paralise pelos seus problemas, não se paralise pelas suas dificuldades, mas continue firme com seu compromisso com Cristo. E torne esse compromisso real, verdadeiro, profundo. Torne esse compromisso cada vez mais um exemplo para as pessoas. Sabe o que esse mundo precisa? Esse mundo precisa de um jovem que se levantou no país de Gales no século 17, 18. A única oração que ele aprendeu a fazer. A única oração que ele queria fazer. Senhor, que todos se dobrem aos teus joelhos. Que todos se dobrem aos teus joelhos. John Knox, o avivalista do país de Gales. Ele começou a orar: Senhor, uma coisa só eu lhe peço, que todos se dobrem diante do Senhor, Cristo Jesus. Uma coisa só eu peço ao Senhor, que todos nós tenhamos um compromisso verdadeiro, real, e que honremos esse compromisso ao único e verdadeiro Deus. Amém? Santo Deus, eterno Pai, somos, ó Deus, chamados e desafiados pela Tua palavra. Somos, ó Deus, tocados, ó Deus, pelo mesmo Espírito que tocou o Teu servo Pedro. Que, ó Deus, aqui nesse livro, nesse texto, nós somos chamados nesta manhã a avaliar o nosso compromisso, a nossa vida com o Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus,
nos conduza a um compromisso cada vez maior com o Teu reino. A um compromisso cada vez maior, ó Deus, para que nossa vida seja de exemplo de fé para quem estiver do nosso lado. Para que as nossas famílias sejam exemplos de famílias que realmente amem ao Senhor, que haja amor em nossos lares. Que realmente, ó Pai, o nosso falar, o nosso agir, venha curar vidas, venha restaurar vidas, venha salvar corações, venha libertar, ó Deus. Pai, quantas e quantas pessoas que precisam hoje da graça do Senhor, muitos que precisam do Senhor. O Senhor nos colocou nesse tempo, nesta época, que nós sejamos a Tua igreja, nós sejamos o Teu povo, que o nosso compromisso seja verdadeiro contigo. Que nós, ó Deus, não Te honremos apenas com os nossos lábios aos domingos, mas nós Te honremos com as nossas atitudes, com o nosso viver, com o nosso testemunho. Toma as nossas vidas nesta manhã, toma a vida da Tua igreja, Senhor. Que, ó Deus, em nosso meio, o Senhor levante homens e mulheres comprometidos, verdadeiramente comprometidos com o Teu nome e com o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você foi tocado nesta manhã por esta palavra, se você entende que precisa hoje se aproximar e restabelecer um compromisso maior com Cristo, fique em pé que eu quero orar por você neste momento, nesta hora. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. Muitos precisam de uma igreja, de ver uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente ame a Cristo sobre todas as coisas. Se hoje essa palavra te desafiou a fazer com que o seu compromisso seja mais profundo, mais verdadeiro, fique em pé que eu quero orar por você neste momento. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. Que nós tenhamos a coragem, que nós tenhamos a ousadia, que hoje o Espírito Santo te revista com a mesma ousadia, com a mesma fé de Pedro, a fé no nome de Jesus, no nome de Jesus que salva, no nome de Jesus que cura. Que nós sejamos levantados pelo Espírito Santo de Deus, para ao sairmos daqui e falarmos para as pessoas: levanta e anda, levanta e anda, com a ousadia, com a confiança plena no nome de Cristo Jesus. Nós precisamos ser uma igreja verdadeira, um povo que verdadeiramente ama ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso compromisso. Que o nosso amor seja verdadeiro, seja real. E assim, ó Pai, eu coloco, ó Deus, a vida, ó Deus, dos meus irmãos, ó Pai, que o Senhor tocou nesta manhã. Eu sei, ó Deus, que o Senhor vai usar essas vidas, ó Deus, nessa semana já. Pai, que as orações dos Teus servos, ó Deus, cheguem ao Teu trono da graça. E, ó Deus, vidas sejam libertas, curadas e transformadas. Que a palavra dos Teus servos, ó Deus, sirva de transformação de vidas, de estruturas, ó Pai, de transformação de corações. Que, ó Pai, cada um seja, ó Pai, um exemplo. E as pessoas olhem, ó Deus, e desejem seguir ao Senhor por meio do exemplo do Teu povo. Reveste-nos com o poder do alto, reveste-nos com o Teu poder, ó Santo Deus. É assim que nós oramos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.